Provérbios 26, verso 23 até o 26. Provérbios 26, de 23 a 26, diz assim: Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Eu estou lendo na nova versão, na linguagem de hoje, tá bom? Só para que você talvez tenha alguma coisa diferente na sua Bíblia. Mas as palavras ajudam-nos a entender o propósito desse texto. Vou ler novamente. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Amém. Senhor, estamos diante da Tua santa e bendita palavra. Estamos, ó Deus, sensíveis à voz do Teu Espírito nessa noite. Eu creio que nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente por estar, mas queremos ser direcionados por Ti. Queremos ouvir Tua voz. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo de ministração. Prepare as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje, irmãos e irmãs, eu queria conversar com vocês e ministrar sobre a vida de vocês o tema restauração da alma. E hoje, de uma forma mais particular, nós vamos falar um pouco a respeito de nos livrar de algo que está atrapalhando muitas pessoas na caminhada cristã, que é o ressentimento. Eu tenho entendido que a restauração da alma é um tema fundamental que nós precisamos trabalhar na vida da igreja, que nós precisamos trabalhar no contexto da igreja, por se tratar de algo que nós precisamos ser tocados e curados. Basta nós ficarmos atentos e nós vamos observar que dominicalmente, semanalmente, programação após programação, reunião de oração após reunião de oração, nós chegamos aqui, nós cultuamos a Deus, nós cantamos louvores ao seu nome, nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós participamos da ceia do Senhor, nós cumprimos com as nossas funções ministeriais, com a nossa função de liderança, nós estamos envolvidos com as atividades da igreja, mas quando nós saímos daqui, nós continuamos levando no nosso coração o jugo, o peso, muitas vezes da amargura, do ressentimento que nós carregamos, que nós trazemos, talvez até de uma forma bastante oculta, bastante escondida, dentro do nosso coração. E isso, queridos, tem sido muito perigoso e prejudicial na nossa caminhada, porque nós não estamos depositando no altar do Senhor as nossas amarguras, os nossos ressentimentos, os pesos que muitas vezes nós carregamos dentro de nós. E por essa razão, nós saímos daqui, na maioria das vezes, doentes da alma, com o peso da mágoa ainda sobre as nossas vidas, com o peso do ressentimento ainda sobre o nosso coração. Por isso, orando ao Senhor essa semana, o Senhor ministrou ao meu coração para que pudéssemos estar trabalhando isso. Em primeiro lugar comigo, mas também com a igreja, para que possamos resolver aquelas situações que se arrastam, aquelas situações que ainda estão impregnadas
nas nossas vidas, que nós já deveríamos ter resolvido, que nós já deveríamos ter depositado ao pé da cruz, mas que nós insistimos em carregá-las. Sabe, irmãos e irmãs, o que temos visto por aí são pessoas que arrastam ressentimentos em seu coração pela vida toda. Quantas vezes nós vemos testemunhos de algumas pessoas que dizem que não resolveram alguma situação com um parente ou com um ente querido, com um amigo, e aquela pessoa morreu e não resolveu aquela situação, e a pessoa carrega aquele peso dentro dela, aquele sentimento dentro dela de não ter resolvido aquela situação enquanto a pessoa estava viva. Conheço pessoas que já partiram, mas não conseguiram perdoar, não conseguiram acertar as contas com seus familiares, com um amigo, ou com qualquer pessoa que seja, com a qual ela tenha tido algum tipo de dificuldade. Outras pessoas acabam se tornando pessoas amargas, por conta dessas situações, pessoas agressivas, pessoas que você não pode entrar em determinados assuntos delicados com aquela pessoa, que ela já vem armada, é uma pessoa amarga, mal-humorada, e a gente vai percebendo que isso tem a ver com situações da vida que estão mal resolvidas. Pessoas que não conseguem se acertar, pessoas que não conseguem se alavancar, porque, queridos, acabam dizendo ou colocando a culpa em alguém que na sua história fez alguma coisa para ela, e aquilo impede a sua caminhada. Nós estamos atrelando, muitas vezes, o nosso insucesso, a nossa falta de crescimento, a situações como essas, de não resolvermos as situações que nós carregamos aqui dentro, e que vão se tornando grandes, ou enormes, gigantes, e que acabam atrapalhando a nossa vida. Isso sem dizer quando situações como essa somatizam em doenças físicas. Isso é uma comprovação da medicina, que quando nós não resolvemos aqueles sentimentos de amargura que existem dentro de nós, aqueles sentimentos que nós carregamos de ira, de raiva dentro de nós, isso somatiza. Pessoas que vão ao médico, o médico examina a pessoa do alto da cabeça à planta do pé, e ele olha para a cara das pessoas e fala assim: olha, você não tem nada. E essas pessoas, na verdade, elas estão carregando dentro delas o problema que está gerando toda aquela doença. Então, queridos, nós precisamos entender que a restauração da nossa alma é algo que nós precisamos realmente estar preocupados em colocar diante do Senhor. Livrarmos de tudo aquilo que nos aprisiona, nos escraviza, não é uma opção, mas é uma necessidade, para deixarmos de viver à base muitas vezes de remédios, à base muitas vezes de calmantes, por conta de situações que nós poderíamos ter resolvido, e com o passar dos anos foram se tornando ainda maiores, e a coragem foi embora, e a gente não resolveu aquela situação, e nós arrastamos e arrastamos, e isso vai se tornando algo que nos prende, e que nos afasta um do outro, e principalmente de Deus. Então nessa noite eu queria ministrar sobre como que nós, ou começar a falar a respeito disso, como que nós nos livramos do ressentimento.
como que nós trabalhamos o ressentimento. Entender um pouquinho o que é o ressentimento. Às vezes a gente fala assim, eu estou ressentido com fulano, mas a gente não sabe, na verdade, do que se trata esse ressentimento. O fato é que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ser feridos por alguém. Todos nós vamos ser feridos por algum familiar, vamos ser magoados por um amigo, vamos ser feridos por um irmão da igreja. Todos nós, queridos, sem distinção, em algum momento da nossa vida, vamos ser machucados por alguém. E como que nós estamos lidando, como que nós estamos trabalhando com isso? Quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, quando alguém traz para nós feridas, como que nós estamos lidando com isso? Como que nós trabalhamos no nosso coração as mágoas? Se eu perguntar aqui, certamente a resposta será unânime. Você já foi ferido por alguém da sua família? Você já foi ferido ou magoado por alguma pessoa próxima de você? Você já foi ferido por algum irmão da igreja? E como que você lidou com essa situação? E vou além. Como que está essa situação hoje? Como que está essa situação agora? Foi resolvido? Aquela situação que se criou, aquele clima, aquela ferida que se formou a partir desse relacionamento rompido, como que está agora? Ressentimentos acumulados fazem mal e não se dissipam facilmente. Precisa-se de um tratamento, precisa-se de coragem, precisa-se de renúncia, porque você vai ter que abrir mão, querido, de algo muito difícil, que é o seu ego. E muitas vezes o ego nos diz assim, olha, você não vai pedir perdão para ninguém, porque você estava certo. Na verdade, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos, em primeiro lugar, identificar o ressentimento. Precisamos assumir que estamos magoados, assumir que estamos ressentidos. Precisamos assumir a ofensa e assim nos libertarmos dela. Esse é o caminho que nós precisamos seguir, identificar o porquê que nós estamos feridos, o porquê que nós estamos machucados, porquê que nós estamos carregando aquele jugo sobre as nossas vidas, e assim nós vamos assumindo isso, conseguir nos libertar desta pendência, e tratar dessas pendências emocionais, queridos, significa reconstruir relacionamentos. Então toda vez que nós tratamos dessas pendências, toda vez que nós tratamos o ressentimento, nós estamos tratando relacionamento. Por isso a necessidade de nós tratarmos o ressentimento, para que os relacionamentos eles sejam saudáveis, eles sejam curados. Quantos aqui nessa noite podem dizer que estão com algum relacionamento rompido com um familiar próximo? Quantos casais carregam em seu coração ressentimento com seu cônjuge? Estão vivendo ali, empurrando com a barriga, estão morando juntos, estão tendo ali a convivência, mas toda vez que tem algum tipo de discussão, lembra-se daquele ressentimento, e aquilo é vomitado, aquilo é colocado ali na mesa, e aquilo volta como algo terrível, e traz ali uma situação ainda mais difícil, e aquilo vai acumulando, porque não foi tratado, porque não houve perdão. O pecado original afetou os nossos sentimentos,
E isso afetou a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o nosso irmão. Então, desde o momento da queda do homem, os nossos sentimentos, eles foram afetados. A ira tomou conta do nosso coração. Ficamos reféns do ódio, ficamos reféns da amargura, ficamos reféns da maldade. E desde lá para cá, nós sofremos com isso. Nós sofremos com a raiva, nós sofremos com o ódio, nós sofremos com a amargura. Então, o que é o ressentimento? De forma simples, ressentimento é sinônimo de falta de perdão. Muitas pessoas estão escravizadas pelos ressentimentos do passado, porque não querem examinar o seu coração, elas não querem mexer, porque sabem que o mexer nessas situações, o mexer no passado vai trazer dor. Mas é necessário, porque senão nós vamos nos tornar escravos de coisas que nós não deveríamos continuar carregando. A falta de perdão, queridos, ou o ressentimento, é um jugo. Jugo é uma canga. Quem já viu aquele par de boi carregando aquela canga no pescoço? Aquilo é um jugo. E muitas vezes o nosso ressentimento tem feito isso. O ressentimento que nós carregamos no nosso coração, dentro de nós, é como se fosse esse jugo que está sobre o nosso pescoço, incomodando, machucando, ferindo. A falta do perdão, o ressentimento, intoxica a nossa alma. O ressentimento é como se fosse um veneno, que nós vamos tomando uma dose por dia, que vai tirando a nossa saúde, que vai tirando até mesmo a nossa vida. Quantas pessoas não têm mais vida, não têm mais relacionamento, se isolam, não gostam mais de estar com as pessoas, porque estão dominadas pelo ressentimento. Um psiquiatra chamado César Vasconcelos de Souza, ele definiu o ressentimento de uma forma interessante. Ele diz que ressentimento é você separar a palavra R-E, de sentimento. Ou seja, você sentir novamente uma emoção dolorosa, ou ressentir aquela emoção, você repetir aquele sentimento. Ou seja, eu estou ressentindo aquela dor, daquele momento que eu fui ferido. Eu estou ressentindo todos os dias, eu sinto de novo, eu sinto novamente, aquela dor, é como se fosse uma perpetuação de sentimentos desagradáveis. É como se todas as manhãs eu lembrasse daquele momento que aquela pessoa disse aquela palavra, que até hoje eu não consegui lidar com ela. Isso segundo a ilustração bem interessante aqui deste psiquiatra, ele diz, é um ressentir. É você replicar aquele sentimento, dia após dia. E cá entre nós, queridos, cá entre nós, quantas vezes a gente está fazendo isso? Quantas vezes a gente está lembrando de alguma coisa que alguém falou, que alguém fez, e a gente não tem coragem de pedir perdão, a gente não tem coragem de consertar, e aquilo vai trazendo para nós, todo dia, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de rancor, aquele sentimento que se nós pudéssemos ver aquela pessoa morta, a gente ficaria feliz. E aí a gente entra lá em Provérbios.
Capítulo 26, que nós lemos no início da palavra. Provérbios 26, 23. Você viu como é forte essa palavra, querido? Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem o coração mau. O hipócrita que odeia, esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Sabe o que ele está dizendo aqui para nós? Sobre pessoas que no fundo de seu ser ocultam uma intensa e assustadora fúria rancorosa, que é disfarçada com uma conversa mansa. Sabe aquela pessoa que quando está na sua frente, ela é doce, é uma pessoa tranquila, uma pessoa que na verdade parece que não tem nada com ela, mas dentro dela, ela está ressentida, ela está magoada, e é um turbilhão de emoções, de ressentimentos dentro do coração dela. Na verdade, ela é uma pessoa que está fingindo, ela está vivendo uma farsa, porque na sua intimidade, no seu interior, entre ela e ela mesma, entre ela e o Senhor, existe um ódio instalado ali. E tem um detalhe: falsidade não perdura. A aparência não dura muito tempo. Logo, se aquela pessoa estiver carregando um peso dentro do coração dela, se ela estiver carregando o peso do ressentimento dentro do coração dela, em algum momento aquilo vai se externar. E aí, querido, se segura. Porque quando sai, quando brota, quando externa, é complicado. Então nós não podemos viver a falsidade, não podemos viver a hipocrisia, conforme o texto ali nos diz. Mas precisamos ser sinceros. Se tem alguma coisa dentro de nós que não está bem, se tem algum ressentimento que carregamos, precisamos resolver, queridos. Não podemos ter duas caras, não podemos ter uma aparência que na verdade não existe dentro de nós. E o ressentimento, então, diante desse texto, desses versículos que nós lemos, ele gera hipocrisia, ele gera uma falsidade, uma mentira. Na verdade, por fora a gente está sorrindo, mas por dentro a gente está carregando aquele jugo, aquele peso do ressentimento. O ressentimento, ele apodrece um grupo no qual nós estamos inseridos. Ele apodrece a comunidade local, a igreja. Porque se tem alguém que não sabe lidar com ressentimento, ou que está carregando o ressentimento dentro dela, no grupo que ela está inserida, ela vai contaminar todo mundo. No momento que ela explodir, ela vai atingir todo mundo. No momento em que aquela situação for externada, vai conseguir atingir todos os demais que estão à sua volta. Isso acontece muito no casamento, isso acontece muito na família. Ressentimento é uma fortaleza, cercada de muros, que ninguém pode acessar. Presta atenção para você ver. A pessoa que é ressentida, ela parece que está cercada por um muro gigante. Ninguém tem acesso a ela, ninguém pode conversar com ela. Se você começar a entrar num assunto que ela vai se sentir tocada naquela situação, ela se fecha. Ela diz: eu não queria falar desse assunto, e vamos encerrar por aqui, vamos embora. Ela cria uma fortaleza. A pessoa ressentida é assim. Ela se fecha. Ela não aceita ser tratada. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, querido. Porque muitas vezes nós nos fechamos dentro desses muros, nós nos fechamos como se dentro de uma fortaleza, e ali nós não conseguimos acessar para tratar. E aquilo vai se arrastando, e anos e anos e anos, e lutas e batalhas e situações. Então, se existe um ressentimento dentro de você, não faça desse ressentimento uma fortaleza que ninguém pode tocar, que ninguém pode atingir, que ninguém pode te ajudar. Ressentimento gera doenças. Ressentimento gera esgotamento, gera estresse.
Ressentimento gera infelicidade. Quantas pessoas a gente vê por aí que são infelizes? Você não vê alegria no rosto dela. Você não vê felicidade no rosto dela, por quê? Porque está guardando ressentimento no coração. Ressentimento rompe relacionamentos. Quando a gente carrega uma mágoa dentro do coração, a gente fica difícil até de estabelecer relacionamentos. Porque a gente não confia nos outros. Aí a gente tem aquela ideia de que todo mundo é igual àquela pessoa que nos feriu. Na igreja eu não quero falar com ninguém. Porque a ideia é que a igreja é igual àquela pessoa que a feriu. Associa. Em suma, irmãos e irmãs, se existe dentro de nós esta marca, ou a marca do ressentimento, esse peso do ressentimento, hoje é o dia que o Senhor quer começar a nos curar. Hoje é o dia que o Senhor quer começar a tocar em nós, nosso coração, e começar a remover esse peso, esse jugo que está sobre as nossas vidas. Precisamos ser livres para a glória do Senhor. O que a Bíblia fala a respeito do ressentimento? Além do que a gente já falou aqui. Nós vamos citar alguns versículos. E o primeiro deles, a Bíblia diz que a raiz de amargura pode causar muitos danos. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz assim. Aliás, Hebreus 12, 15. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, que nenhuma raiz de amargura brote do seu coração. Irmãos e irmãs, esse versículo nos mostra, nos revela que a raiz de amargura pode trazer para nós uma infinidade de danos. E nós precisamos nos resguardar deste mal, que pode nos afastar de Deus, que pode causar problema no nosso contexto, no nosso convívio, e que pode corroer a nossa vida. Segundo ponto, que a Bíblia fala a respeito do ressentimento, está em Atos capítulo 8, versículo 22 e 23. Aliás, eu vou ler do 20 até o 23. Atos 8, 20 a 23. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aqui o texto está falando de Simão, o mágico. Pedro falando com esse homem. E aqui, irmãos, vemos que a Bíblia fala que o ressentimento é um pecado do qual nós temos que nos arrepender. Este é o segundo ponto. Ressentimento é pecado e nós precisamos nos arrepender desse pecado. Aqui Simão deixa claro que o seu coração estava cheio de amargura, porque estava preocupado apenas com seus próprios interesses. Ele estava focado no dinheiro, no lucro. Então, irmãos e irmãs, ressentimento é pecado e precisamos de arrependimento. Pedro fala para que Simão se arrependesse, orasse ao Senhor por causa daquela amargura que ele carregava em si mesmo. Terceiro ponto que a Bíblia ressalta sobre o ressentimento é que ter ressentimento não deve ser motivo de orgulho. Tiago 3,14 diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Ou seja, não se glorie, não seja motivo de orgulho para vocês carregar ou abrigar no coração a amargura. Então, ter ressentimento, ter amargura, para nós não pode ser motivo de orgulho. Pelo contrário, deve ser motivo de preocupação. Deve ser motivo de arrependimento.
Em quarto lugar, a Bíblia vai dizer que ressentimentos guardados no coração se manifestam através de palavras, murmuração e queixas. Romanos 3, 13 e 14 diz assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheio de maldição e de amargura. Ou seja, ele faz uma comparação aqui, a garganta como sepulcro, a língua encanta como instrumentos melodiosos, os lábios falam calúnias e falsidade, boca está cheia de maldição e de amargura. Jesus uma vez falou assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas vezes, queridos, o ressentimento que nós carregamos no nosso coração, que estão muitas vezes guardados há muito tempo dentro do nosso coração, se manifesta. E quando se manifesta o ressentimento, aí, meu querido, é bom sair de perto. Porque aí vai vir murmuração, aí vai vir queixa, aí vai vir tudo quanto é coisa ruim, porque se manifestou aquilo que estava dentro do coração. Por isso é necessário cuidarmos, por isso é necessário estarmos atentos, para que o ressentimento ele não se manifeste através de palavras que vão ainda mais atrapalhar ou prejudicar a restauração do ressentimento. Como que eu posso então me libertar? Como que eu posso então me livrar? Como que eu posso evitar o ressentimento? Existem muitos caminhos. Mas ressaltando aqui, eu queria dizer que a primeira coisa é, para renovar, ou melhor, para evitar o ressentimento, nós precisamos renovar o nosso pensamento. Mudar sua forma de pensar. Tem gente que cria um modo de pensar, ela cria uma situação e ela não muda a sua leitura daquela situação. O que aconteceu foi isso, foi isso e foi isso. E nós sabemos que muitas vezes isso dificulta o tratar, a solução do problema. Então, mudar a mente, mudar o modo de pensar, ser mais flexível. Irmão, irmã, mude a sua forma de pensar a respeito daquela situação. Muitas vezes nós somos irredutíveis. É o meu posicionamento e acabou. É o meu pensamento a respeito e acabou. Evite o ressentimento se reconciliando com o seu irmão. O perdão cura. O perdão é terapêutico. Então, se você quer se livrar do ressentimento de uma vez por todas, que você possa se reconciliar com seu irmão, que você possa perdoar o seu irmão. Querido, se tem algo saudável que o crente pode fazer, é perdoar o seu irmão. Aliás, Jesus falou muito a respeito do perdão. Hoje foi ministrado aqui, o Tainá falou um pouquinho da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus falou, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, e você for levar a sua oferta no altar, não leve, vai antes, conserte a sua vida com o seu irmão, e aí sim você vai poder levar a sua oferta no altar. Porque senão vai ser tudo vazio. Eu entendo, irmãos, que hoje o Senhor deseja começar um processo de libertação nas nossas vidas. Jesus pode trazer cura a partir dessa noite para as feridas que estão abertas dentro de nós. Nós não podemos continuar carregando o peso do ressentimento nas nossas vidas. Não podemos continuar carregando o jugo
como se fosse uma pedra que está amarrada no nosso pescoço, nos puxando para o abismo. Até quando nós vamos continuar carregando na nossa vida essas situações? Até quando nós vamos protelar o perdão? Até quando nós vamos adiar o nosso estreitamento com o nosso próximo? Até quando nós vamos continuar com a nossa vida travada? Com a nossa vida sem perspectiva? Por causa de situações de ressentimento. Ressentimentos têm nos tornado amargos. Ressentimentos têm nos afastado das pessoas. Ressentimentos têm nos deixado doentes. Ressentimentos têm nos deixado infelizes. Ressentimentos que muitas vezes nós estamos trazendo dentro de nós, estão atrapalhando a nossa caminhada pessoal, ministerial, a nossa caminhada com o Senhor. E nessa noite, queridos, você possa, em nome de Jesus, tomar uma decisão. Uma decisão onde você vai dizer assim: a partir de hoje, eu não quero mais carregar o peso do ressentimento dentro de mim. Essa semana eu vou resolver minha vida. Essa semana eu vou me reconciliar com alguém da minha família. Essa semana eu vou tirar esse fardo de dentro do meu coração. Talvez, meu irmão, isso não seja resolvido apenas hoje. O tratamento do ressentimento, às vezes, vai um longo período. Não é do dia para a noite. Porque vai exigir de nós renúncia todos os dias. Mas é claro que isso precisa ser resolvido. Precisamos cuidar da nossa alma. Precisamos cuidar daquilo que nós carregamos dentro de nós. Precisamos restaurar a nossa alma, queridos, nos livrando do ressentimento. Como que você vai lidar com esse ressentimento que você está carregando no seu coração hoje? Vai continuar com ele? Vai continuar sem dormir por causa dele? Vai continuar tomando remédios por causa dele? Vai continuar separado do seu irmão, do seu familiar, do seu cônjuge? Você vai continuar se distanciando de todos por causa dele? Por causa do ressentimento? Vai continuar tendo a sua vida travada porque você não conseguiu ainda se libertar deste ressentimento que você tem com essa pessoa que já aconteceu há tanto tempo? É hora de nós depositarmos no altar, queridos. É tempo de sermos curados em nome de Jesus.